Olá a todos, todas e todes. Meu nome é Edson Caiapó, eu sou do povo Mbengocré e para mim é uma satisfação muito grande estar participando desse evento tão importante num momento assim tão delicado, né, da história da humanidade. Quero dizer que eu estou aqui no Centro de Cultura Tianguiru do povo Pataxó, né, na aldeia Coroa Vermelha, um espaço muito bonito, com rio preservado, muitas plantas, né? E pessoas assim travando o diálogo intercultural, que é uma necessidade muito grande, né? Falar da interculturalidade, da necessidade disso nesse momento de reconstrução das relações socioambientais, né? Falar dessa necessidade de esperançar, né? Nesse momento de crise assim, que assola a humanidade. Então há uma crise que eu penso que o início do nosso diálogo tem que ser exatamente esse, uma crise que não está escondida, né? Que está escancarada. E é uma crise de saúde, né, diante da pandemia que afeta todos nós igualmente, mas é também uma crise de valores econômicos, né, de valores socioambientais, a terra está aquecendo. É uma crise que tem a ver com uma epidemia, com uma pandemia histórica, que é a pandemia chamada racismo, né, que afeta os nossos povos indígenas particularmente. Então, desde o século XVI, nós temos sofrido tanta violência, né, do Estado brasileiro, da sociedade brasileira, dos grupos que estão ao nosso entorno. Então é necessário nós pensarmos isso tudo, dialogarmos um pouco sobre essas questões, porque afinal de contas nós, povos indígenas, somos humanos de carne e osso e estamos aqui no tempo presente, né? Nós não somos passado e nem estamos congelados no passado, não somos múmias, né? E eu tenho absoluta certeza de que diante da crise em que o mundo está envolvido, os povos indígenas têm uma importância muito grande nesse diálogo de reconstrução. E esse diálogo de reconstrução, eu não tenho também nenhuma dúvida que é o diálogo intercultural. Essa é a metodologia que nós devemos utilizar, um diálogo respeitoso, né, entre os diversos saberes e particularmente, né, os saberes milenares que os povos indígenas têm construído, né, ao longo do tempo e testado nos laboratórios dentro das florestas, né? Então, está muito bem colocado uma situação que é de uma vida equilibrada em que os povos indígenas estão inseridos, né? Uma vida equilibrada entre as pessoas e o meio. Neste lugar aqui onde eu estou, né, e estou pisando numa terra sagrada, descalço, né, no chão sagrado, nesse lugar eu sinto cheiro de plantas, né, eu sinto cheiro de uma vida muito intensa, eu sinto cheiro de rio, né, de água limpa, né, que tem peixes e de águas, né, que nós utilizamos no dia a dia. E que, sabe, essa discussão toda, né, que é uma discussão que está colocada em interculturalidade, porque essa sabedoria indígena, ela tem que ser dialogada dentro da escola, dentro das universidades, no sentido de pensarmos uma outra sociedade que supere a sociedade extremamente desenvolvida, como, por exemplo, São Paulo, que tem um rio chamado Tietê. Não precisa falar muita coisa mais, né? A vitrine do desenvolvimento nacional, que é a cidade de São Paulo, tem um rio chamado Tietê. Eu fico feliz de uma lembrança que eu tomei água recentemente na nascente do rio Tietê, lá na cidade de Salesópolis, né? Uma região montanhosa. Estive lá dentro do parque e tive o privilégio de ver o rio nascendo, Tietê, e tomar água, né? Com as mãos ali naquele rio. E o que me deixa pensar que é possível que o rio Tietê se transforme, né, numa coisa saudável, né? Basta nós querermos respeitar a vida, né? A vida em todas as suas dimensões. Então é um diálogo necessário, inclusive por dentro da escola. A escola tem que deixar de virar as costas, né, para a diversidade dos povos indígenas, tem que deixar de virar as costas para a conversa sobre a necessidade de colocarmos em xeque essa política epistemicida, ecocida, né? Uma política que está pautada numa ideia de desenvolvimento que tudo destrói e que quer colocar tudo em favor do bem-estar humano. E nessa perspectiva, né, nós temos destruído as florestas, poluído os rios, temos maltratado as outras pessoas, e a escola é o lugar então de nós fazermos essa discussão, né? Para pensarmos então numa outra sociedade que supere essa sociedade da crise extrema em que nós estamos envolvidos, né? As pessoas vivem angustiadas,
a juventude, os adolescentes e crianças falam em suicídio, né? As pessoas estão entristecidas por conta das altas inflações ou por conta do aquecimento global, que são tantas coisas que ameaçam a nossa felicidade, e que nós podemos dialogar isso tudo dentro da escola para então projetarmos uma sociedade de reencantamento e que as angústias, esses desejos, né, essa coisa, esse sentimento do suicídio, da depressão, que isso se afaste e que a sociedade viva de maneira plena, né, com as pessoas e com a natureza, com as forças que nos envolvem. Então temos que enxergar a importância da vida humana e não humana para todos nós, né? Respeitar as árvores como seres que têm vida, os rios como seres que têm vida e as outras pessoas como seres que têm vida. Os povos indígenas têm pautado a sua vivência na Terra muito nesse formato e, infelizmente, temos sofrido historicamente muito preconceito, muito racismo, muito etnocídio e muito epistemicídio por conta dessa forma de pensar que é extremamente vinculada às nossas espiritualidades, né? Então, o que mantém esse equilíbrio dentro das sociedades indígenas? São cosmologias, espiritualidades, que tem a ver exatamente com esse fato de nós enxergarmos no meio onde nós estamos as forças sagradas, criadoras e recriadoras de todas as coisas. Daí a importância o tempo todo de estarmos preocupados com o bem-estar das florestas, dos rios, das montanhas, do ar que nós respiramos. E é esse o diálogo que vamos travar, né, durante essa nossa conversa. Olá, meu nome é Aline Greitabari Lopes Caiapó, pertenço ao povo Mebengocré, do estado do Pará, à nação poderosa Aimara, Andina, né, e ao povo Tupinambá, essa herança que eu recebi da minha vovó Dalmira. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a importância da implementação da Lei 11.645 nas escolas, né, em todos os níveis, inclusive, né, e sobretudo nas universidades. Nós ouvimos muito, né, enquanto ativistas, né, enquanto indígenas que estão na frente, se colocando nesse papel de educadores, nós ouvimos muito uma questão. Nós não tivemos formação, né? Nós não tivemos formação. A universidade nunca ensinou para nós sobre povos indígenas, né? A gente escuta isso dos demais diversos cursos. E a importância dessa lei, da implementação dessa lei, e essa lei realmente não pode ser vista como meramente formal, né? Ou seja, aquela lei que só está ali no papel. E quando eu falo de lei no papel, me remete, né, à memória o pai da Valdelice Veron, quando ele disse assim: minha filha, você precisa estar na universidade para você fazer o papel falar. Né? Então já existia essa preocupação, né, dessa disparidade de indígenas e o positivismo, né, de indígenas e a lei que está ali presa no papel. E a nossa função seria o qual? Fazer o papel falar. Imagina o trabalho que daria isso, né? Imagina o trabalho que está dando, né, fazer o papel falar. E quando eu falo sobre Lei 11.645 e a importância da implementação dela, é justamente para isso, né? Para colaborar no nosso trabalho, porque veja, não é importante só os povos indígenas estarem nas escolas, seja ela indígena ou na universidade. É importante que o Estado brasileiro, ele promova políticas públicas, né, para o incentivo e a permanência dessas pessoas dentro da universidade. E quando eu falo isso também sobre incentivo, eu não posso esperar só do Estado. Né? Eu preciso também garantir que a população e a sociedade não indígena, a comunidade do entorno, entenda a importância dos povos indígenas dentro das universidades e também respeite a dignidade dos seus corpos naquele local. Porque quando nós estamos nesses locais, nós não somos só indígenas, nós estamos carregando toda uma ancestralidade e, para além disso, o nosso corpo ali é a extensão do nosso território. Né? Eu sou membro fundadora de um movimento chamado Airacunas Brasil, e nesse movimento nós discutimos muito isso, né? A dignidade dos nossos corpos como extensão do nosso território. E com relação a isso, é muito importante ressaltar que nós, povos indígenas, quando nós nos propomos a esses debates, a esses diálogos, nós estamos querendo sim, nos propondo a esse debate, a essa conversa de reencantamento. Né? Nós não estamos puxando a responsabilidade só para nós, porque todos nós temos uma ancestralidade. Acontece que no decorrer da história, né, nos obrigaram a entender, ou obrigaram a maioria das pessoas a entenderem que elas são seres humanos, né, e a natureza está apartada do ser humano. E quando a gente
cresce, produz um conhecimento científico com essas bases, onde você é o homem no centro de tudo, as cosmovisões e as tuas epistemologias ancestrais são totalmente diminuídas e você é separado da natureza, nós temos o quê? Uma ciência que produz e caminha de acordo para o caos. E não é isso que nós propomos. O Estado sempre nos acusou de sermos atraso para a nação. Por quê? Porque nós somos contra o desenvolvimento. E eu quero dizer para vocês, caros colegas, que nós sim somos e continuaremos sendo contra o desenvolvimento, porque a nossa proposta é a proposta do envolvimento. Nós nunca seremos integrados, nós nunca poderemos, enquanto ativistas, enquanto tiver aqui força nessa terra de Pachamama, nós nunca permitiremos que os nossos filhos, que as nossas crianças, elas abram mão da sua ancestralidade, né? Nós jamais permitiremos isso. Nós somos a favor do envolvimento. Nós jamais permitiremos que as nossas crianças sejam integradas a esse Estado nacional que faz com que a humanidade inteira caminhe para a beira do abismo, para o caos. Mas nós também lançamos uma proposta. Porque, inclusive, a crítica, ela não é só uma palavra isolada. A crítica, ela é um movimento, inclusive um movimento intelectual. Né? E a crítica precisa trazer propostas. Então, qual é a nossa proposta? Né? É a proposta da interação. Nós precisamos trabalhar a interação. E trabalhar a interação significa respeitarmos as epistemologias, tanto não indígena, e também respeitarmos que isso seja uma via de mão dupla. Né? Que o conhecimento e as pessoas não indígenas que produzem conhecimento científico também respeitem as nossas epistemologias ancestrais, né? E como nós vamos fazer isso? Interagindo entre a gente, né? É isso que nós propomos e uma coisa muito importante que nós não podemos deixar de ressaltar é que essa missão de reencantar as relações, de trazer uma esperança, né? Tanto para a ciência como para todas as relações, tanto nas universidades, né, nos mais diversos espaços da sociedade nacional, ela só pode acontecer quando todos nós estivermos, né, interagindo entre nós. Porque essa responsabilidade ela não é só do indígena. Essa responsabilidade é de todos que têm uma memória ancestral. Né? A Pachamama, ela não é mãe só do indígena. Né? Ela é mãe de todos nós. Ela é mãe do preto, do indígena, do branco. Então, a missão da escola, eu acredito que, em primeiro lugar, seria fazer, né, essa conciliação, essa reconciliação entre o homem, né, e a natureza, porque nós somos a natureza. E a partir daí, com certeza, né, as crianças, os adolescentes, os adultos vão crescer com uma nova visão. Não essa visão utilitarista de que vamos plantar árvores por conta do calor, vamos parar de jogar lixo nos rios porque dali vem a nossa água, mas por respeitar o ser em si próprio, né? Que aquele rio, ele é um ser vivo, aquela árvore é um ser vivo, nas ruas, né? E tudo ao nosso redor possui vida e por isso nós precisamos respeitar, né? E sim, viver de uma forma respeitosa, né? Em comunhão com o meio ambiente, porque nós somos a natureza. Obrigada, Iambi. Que falar de todas essas questões, né, de crise e de violências que assolam os nossos povos, né, e pensar na esperança, no esperançar e na educação como espaço para esperançar, não é um exercício tão tranquilo, né, mas que os educadores têm que estar muito atentos. Né? Então, por exemplo, neste momento que nós estamos aqui falando de esperançar, o Estado brasileiro colocou em votação um marco temporal, né, que é uma tese que suspende a demarcação dos territórios originários dos povos indígenas, né, e ao mesmo tempo disponibiliza esses territórios para o agronegócio, para o latifúndio. Então, no momento em que a humanidade está começando a entender sobre a necessidade de preservar os ecossistemas e biomas, o Estado brasileiro está dizendo que esses ecossistemas e biomas podem ser destruídos em nome do progresso, né? Então, assim, essa pauta, essa questão, né, do marco temporal, da demarcação dos territórios e a demarcação dos territórios para o bem-estar dos povos indígenas e da humanidade como um todo, é uma pauta que tem que estar dentro das escolas. Os professores têm que tomar pé dessa discussão e aí as pessoas não podem dizer que não tem informações sobre isso, porque olha só, nós temos, por exemplo, o Instituto Socioambiental, né, e seu site que coloca muito bem esse debate, mas antes do ISA, do Instituto Socioambiental, eu tenho que me reportar à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, que tem um site muito bem organizado, né, com muitas informações a respeito desses debates e a respeito, por exemplo, né, do peso que tem sido a pandemia do Covid-19 sobre os povos indígenas.
Então é necessário que as pessoas, os educadores particularmente, tomem pé desse debate para que faça essa discussão dentro das escolas, inclusive para fazer cumprir a Lei 11.645 de 2008, que fala da obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena nas escolas, né? Então, se nós consideramos que o diálogo intercultural é a metodologia de superação da crise, obviamente que nós estamos dizendo que nós estamos dispostos ao diálogo com os povos indígenas. E para fazermos o diálogo com os povos indígenas, temos que ter esses conhecimentos básicos em nossas mãos, né, sobre o que está acontecendo nesse momento. Quantos povos indígenas são? Quantas línguas esses povos falam? Aonde esses povos estão? Quais são os principais desafios desses povos na atualidade, né? Então, essas questões elas têm que estar colocadas e, inclusive, essas questões têm que ser colocadas de maneira protagonizada. Isso significa dizer que lideranças e representantes dos povos indígenas têm que estar nas escolas e nas universidades para fazer esse debate. Essa garantia ela tem que estar muito bem estabelecida. E um outro lugar, assim, sabe, eu diria por excelência, para fazer esse diálogo, é com a literatura indígena, né? A literatura produzida por escritores indígenas, né? Então hoje nós temos eu diria assim, um grande exército de indígenas escrevendo, publicando sobre as suas cosmologias, suas espiritualidades, os desafios dos nossos povos, as nossas concepções de mundo, né? Só para citar alguns desses escritores, né? Eu lembro aqui, por exemplo, dos pioneiros, a Eliane Potiguara, Daniel Munduruku, Ailton Krenak, Cacá Verá, Olívio de Ecupé, Graça Graúna, né? A Aline Caiapó, o Carcaju Pataxó, Edson Caiapó, né? E uma quantidade grande, crescente, só para citar alguns, né? Então, existe uma livraria online, especializada em literatura indígena, que é a Livraria Maracá. As pessoas podem consultar e lá vão ter, sabe, acesso a toda essa discussão, a todas essas concepções de mundo dos povos indígenas, concepções de mundo que podem muito bem colaborar nesse projeto de reconstrução de tudo que está sendo destruído, né? Um projeto de diálogo intercultural, né, desses saberes, né, dos nossos povos, das nossas epistemologias, atreladas, né, coladas com esses outros conhecimentos, né, os conhecimentos que são construídos dentro das academias e dos centros de pesquisa, de tal forma que para mim está muito evidente que esses dois conhecimentos têm que conversar em pé de igualdade em favor da humanidade como um todo e em favor, particularmente, dos projetos societários dos nossos povos, dos povos indígenas. E aqui estou eu, com os pés na terra, para dizer que esta crise toda que a humanidade está atravessando, para nós povos indígenas não é novidade. Desde o século XVI nós temos lidado com epidemias programadas contra os nossos povos, né? Temos assistido assim, muita violência, expropriação dos nossos territórios, né? A acusação de que as nossas espiritualidades são vinculadas ao demônio, são vinculadas às forças inferiores, né? E temos visto, por exemplo, que no século XVI, os altos funcionários da coroa portuguesa diziam que os nossos povos não tinham fé, não tinham lei, não tinham rei, e um tanto de falácia que no final das contas produziram os decretos de guerras justas contra os nossos povos. Guerras justas contra aqueles que não aceitavam a fé cristã e não aceitavam as ordens da coroa portuguesa, e uma política genocida, epistemicida, etnocida e ecocida que não cessa, né? E aí nós temos então, do ponto de vista histórico, a independência do Brasil sendo proclamada em 1822 e nenhuma mudança para nós povos indígenas, né? E para outras populações também. Então a estrutura continuou extremamente agrária e latifundiária, né? A escravidão permaneceu, inclusive pesando sobre os nossos povos, e o genocídio continuou. E no final do século XIX, os grandes intelectuais, os grandes pensadores brasileiros já diziam que a extinção era certa, que os nossos povos seriam extintos pela incapacidade de nós conseguirmos acompanhar o progresso nacional, né? Francisco Van Hagen, que foi um dos mais ilustres pensadores do século XIX, teorizou e escreveu exatamente sobre essa teoria do extermínio inevitável. Do ponto de vista literário, vamos assistir o romantismo, por exemplo, do José de Alencar, transformando os nossos antepassados em pessoas extremamente dóceis, pessoas que não
apresentavam qualquer resistência contra a violência colonizadora, né? E no final das contas a morte era certa. Iracema morreu de paixão por um colonizador. Então tudo indicava, inclusive as leis fizeram os nossos povos desaparecerem, e tudo indicava então que havia um caminho traçado de extermínio, e isso respingava dentro das escolas, né? Já no final do século XIX, as escolas ensinavam que nós, povos indígenas, eram passados, né? E que nós estávamos congelados, portanto, ao século XVI, ao século XVII, e que nós fomos povos que deixamos algumas heranças, que é exatamente o que as escolas ensinam hoje. Né? Ensina no dia 19 de abril que os povos indígenas deixaram herança, e entre essas heranças está o gosto, né, pelo peixe assado, o gosto pelo comer farinha, né, o gosto por dormir em redes e um tanto de outras coisas que se apresentam como se nós não fôssemos povos de carne e osso no tempo presente. Do ponto de vista do Estado, o que nós vemos é o desejo de manutenção da política da tutela, criada pelo Serviço de Proteção ao Índio e depois pela FUNAI, que identificava os nossos povos como inferiores, né, biologicamente, como incapazes, e que cabia ao Estado transformar-nos em brasileiros. E isso significava dizer que deixaríamos de ser índios, né, de sermos povos indígenas com as nossas diversidades sociolinguísticas. Infelizmente, então, o que nós assistimos do ponto de vista prático é que nas escolas, né, os professores seguem impavidamente falando e ensinando sobre a generalização dos nossos povos. Né? Não se apresenta uma diversidade, mas sim índio no sentido genérico. E inclusive dizem que todo índio adora Tupã e que todo índio fala tupi. Né? E uma série de representações que definitivamente não fazem parte da nossa diversidade sociolinguística. Então a escola tem que repensar esse seu caminho, inclusive do ponto de vista pedagógico, não é mais sustentável uma escola que vive em torno da ideia de aprovar e reprovar. A escola pode e deve ser muito mais do que aprovar e reprovar. A escola pode e deve ser um espaço de aprender, de ensinar, né, de ampliarmos as nossas mentes, né, as nossas ideias, no sentido de respeitar o outro, respeitar a vida, respeitar a natureza, respeitar, sabe, tudo que está ao nosso redor e percebermos sobre a necessidade de superarmos essa crise em que estamos mergulhados. Né? Os adolescentes e crianças não podem ser mantidos ou se manter, sabe, no lugar do desejo do suicídio, sabe, na depressão e na angústia. Nós, seres humanos, somos capazes e temos que criar, produzir, construir um outro caminho que supere toda essa violência, né, que supere toda essa forma violenta de sociedade que é inclusive reproduzida pela escola, em grande medida. Então nós, educadores e educadoras, temos o dever de colaborar na construção dessa outra sociedade, e que não é para daqui a muito tempo, não, é uma sociedade para imediatamente. Nós vamos sair, com certeza, desse momento de pandemia e temos que pensar nessa outra sociedade, de respeito às pessoas, de rompimento com ações racistas, com ações epistemicidas e genocidas. Não podemos mais pactuar com isso. A escola tem que ser o espaço do respeito, então, e a escola tem que ser o lugar para pensarmos nessa outra sociedade em que as pessoas tenham o direito de aprender, né, sobre as coisas que nos rodeiam, né? Nós temos que aprender a aprender com as forças da natureza. Não podemos nos manter no papel de decretadores de guerra à terra, né? E temos decretado guerra pelas águas, pelo solo, pelo subsolo, pelo ar, e a terra já não mais suporta isso. A terra não mais suporta os seres humanos fazendo bagunça nesse formato. E a terra está prestes a dar nota zero para todos nós, e em segundos ela pode transformar-nos todos em poeira cósmica. E portanto não nos enganemos de achar que nós vamos salvar a terra, que nós temos que salvar a terra. Não precisamos salvar a terra, nós precisamos garantir às futuras gerações, porque a terra é suficientemente poderosa para reagir contra toda essa violência que nós temos feito sobre ela.
Portanto, eu quero assim encerrar esta fala dizendo que nós temos que assumir esse compromisso político pela transformação, né? Enquanto educadores e educadoras, temos que assumir, né, esse papel de conduzir ou de colaborar na condução pelo reencantamento das relações socioambientais. Temos que enxergar a importância das coisas, das árvores, dos rios, do ar, das montanhas, das pessoas e de tudo que nos rodeia. Eu tenho absoluta certeza que somos capazes de fazer isso e tenho absoluta certeza que a escola pode ser e deve ser o lugar da esperança, o lugar de esperançar. E daí nós então conseguiremos vislumbrar com tranquilidade lá adiante esta sociedade que nós queremos, que é a sociedade de respeito, às diversidades sociolinguísticas dos povos, a diversidade espiritual, cosmológica dos povos, e nós podemos e devemos muito bem dar as mãos para reconstruir tudo que foi destruído em nome do progresso. E eu tenho absoluta certeza que a escola é um espaço privilegiado para fazermos essa reconstrução. Muito obrigado e tudo de bom para todos nós.